Mas antes eu gostaria de orar pela vida dele e agradecer, né, que ele, há alguns dias atrás, passou por um momento de cirurgia, mas louvado seja Deus que hoje ele está aqui conosco, né, e podendo mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Então eu queria que os irmãos ficassem de pé e a gente vai orar pela vida desse servo do Senhor. Então, oremos. Santo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Mais uma vez, Senhor, na tua presença, quero te pedir, ó Pai, pela vida do teu servo e te dar graças, Senhor, por essa vida que há poucos dias, Senhor, passou por uma cirurgia, mas que a tua mão conduziu, Senhor, e usou os médicos como teu instrumento, Senhor, para o bom êxito desse procedimento. Obrigada, Senhor, porque ele está aqui mais uma vez para ministrar a tua palavra, para ser instrumento teu, para trazer para cada um de nós aquilo que tu queres, Senhor, que saibamos, que ouçamos de ti. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de sua família. Em nome de Jesus é que te peço e que te agradeço. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Amém. Como é bom, meu irmão e minha irmã, estar na casa do Senhor. Como eu falei aqui no momento de louvor, é aqui que você tem que se sentir muito bem. É aqui onde você busca as respostas, é aqui que você encontra paz, é aqui que você encontra comunhão com seu irmão, é aqui que você tem que se sentir muito bem mesmo. E eu, sempre que tenho a oportunidade de trabalhar na obra do Senhor, de trabalhar na casa do Senhor, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. E como a irmã bem falou, na última quinta-feira, eu passei por um procedimento cirúrgico, tive que ir com o coração bem apertadinho, fazer uma cirurgia nos 2 olhos, mas para a glória de Deus tudo ocorreu bem, a cirurgia foi um sucesso. É um procedimento considerado para os médicos simples, mas para a gente que está lá na mesa olhando tudo, né, ao vivo, o coração da gente fica bem apertadinho. Mas eu lembro, durante a cirurgia, que eu só falava uma coisa. Era o Salmo 23 e Senhor segura minha mão. Jesus segura minha mão. Salmo 23, Senhor Jesus segura minha mão. Então, glória a Deus por isso, Deus me deu a tranquilidade necessária, porque o coração ficou um pouquinho ansioso, mas glória a Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor. E quando o pastor Gibson me deu a missão de trazer o recado do Senhor para nós hoje, eu não podia deixar de trazer sobre esta passagem que nós vamos refletir aqui agora. Então eu convido os irmãos, sem mais delongas, a abrirem um livro de 2 Reis, no capítulo 5, e eu queria que você acompanhasse essa leitura. Uma das passagens mais bonitas, mais marcantes no Velho Testamento, que eu tenho certeza que é muito conhecida de muitos que estão aqui, muitos que estão aí na transmissão. Então, que você acesse sua Bíblia no smartphone, abra sua Bíblia onde quer que você esteja, mas que você tenha contato com a palavra de Deus. E eu quero que você continue com ela aberta. Nós vamos passear um pouquinho durante a mensagem aqui. Todos abriram 2 Reis, capítulo 5. Amém? Ou misericórdia? Ou misericórdia, eu espero um pouquinho. Misericórdia? Então pode... O ruim é você estar procurando e dizendo amém, né? Aí tem alguma coisa errada, né? Hoje é dia do fisioterapeuta. E o nosso pastor Gibson, como estudante de fisioterapia, ele está participando de alguns eventos na faculdade, acometido, né, do dia, né, alusivo à fisioterapia. Então ele não pôde estar aqui, mas comunicou.
partir do primeiro. Vamos ler aí, a partir do primeiro. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Então vamos ler. Acredito que já está aí na internet também, para o pessoal acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos, 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, ou seja, 72 quilos de ouro, e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse. Insistiu, para que ele aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, porque o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho de me curvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Amém. Vamos ficar até aqui. Eu fiz questão de ler essa passagem até esse ponto, para que você, ao longo da leitura, pudesse desfrutar de toda a narrativa do texto, para que você entendesse passo a passo o que aconteceu com o milagre de Naamã, que é tão falado. A gente conhece a passagem, a gente já ouviu falar bastante do milagre de Naamã, esse general que
era um homem muito bem sucedido, era um homem muito requisitado, ele era muito nobre, né? E as pessoas tinham ele como um grande herói. Só que esse homem, ele era um homem acometido de uma doença muito, vamos chamar de... Era uma enfermidade demoníaca. Ele era considerado amaldiçoado. Repugnante. Gostei da palavra, repugnante. Essa doença era uma doença que não tinha cura. Todas as pessoas que eram acometidas dessa doença, era questão de tempo de morrer, enfim, não se tinha nenhum registro de cura naquele período. E esse grande herói foi acometido dessa enfermidade. Só que aí, nesse encontro de Naamã e toda essa trajetória, Naamã, o profeta Eliseu, ele pede para que Naamã mergulhe no rio 7 vezes. E o 7 na Bíblia é um número muito importante, porque é o número da plenitude, é o número da perfeição, é o número que é completo, que é inteiro. Então, isso já nos traz à memória qual era o objetivo de Deus para com Naamã. Naamã, Deus poderia simplesmente fazer um milagre, curar aquela enfermidade, mas Deus queria algo de muito sutileza e de muita importância com Naamã. Ele poderia ser simplesmente curado, mas o fato do profeta Eliseu pedir para que ele fosse mergulhar 7 vezes tinha um quê a mais. Porque, na verdade, Deus queria não restaurar apenas a enfermidade física, mas Deus queria restaurar a vida de Naamã de dentro para fora. Era um processo muito, muito importante. Então, através dessa situação, nós vamos refletir um pouco sobre esses 7 mergulhos que Naamã teve que fazer no Rio Jordão e trazer um pouco à nossa memória alguns momentos da nossa vida que podemos fazer uma alusão a esses mergulhos de Naamã, né? A princípio, Naamã ele não entendeu o propósito de Deus, mas quando ele aceitou fazer o que Deus estava querendo que ele fizesse, o milagre chegou até Naamã. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar aqui sobre se você quer ser lavado por Deus. Se você está disposto e sensível a ser lavado por Deus. Nós vamos comparar esses 7 banhos que Naamã teve no Rio Jordão exatamente na nossa vida como cristão e no nosso processo de mudança que nós precisamos ter todos os dias. O primeiro banho de Naamã, eu quero chamar ele de renúncia. Se nós virmos aqui no versículo 1, por isso que eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, no versículo 1 vai dizer o seguinte: Naamã era comandante do exército do rei da Síria, mas ele era leproso. A vida de Naamã era uma vida muito ocupada, ele era um general de guerra. E todos respeitavam Naamã por onde Naamã fosse. Por onde Naamã passasse, ele era muito respeitado. E para entrar na água, Naamã teve que assumir uma condição de miséria. Sabe por quê? Porque Naamã, ele era um general. Imagine que um general, quando na narrativa ele entende que aquela mulher falou com aquela jovem, né, falou com a sua esposa, e ele estava lá, pegou a carta do rei e ele estava a caminho, não foi assim? Ele pegou a carta do rei e foi. O general, ele está com a sua farda imponente. Eu imagino ele todo vestido, todo paramentado, com as suas joias, com o seu distintivo, né, com as suas, todo forjado como general, caminhando para a missão de entregar a mensagem. Porém, por dentro, ele estava com a doença, a lepra, ele estava podre, né? E o profeta, isso até me acometeu uma reflexão quando eu estava pensando aqui, refletindo nesse texto,
que o profeta Isaías, ele nos compara a trapo de imundícia, né? E quando o trapo de imundícia, imagine que acabou de chegar uma pessoa aqui leproso. Uma pessoa cometida de leproso, você vai sentir um mau cheiro, você vai sentir uma agonia de estar próximo. É podre, é um cheiro de carne crua, né? Ruim. E imagina essa pessoa chegando aqui e se levantam algumas irmãs com o coração cheio de bondade, e uma delas trabalha como costura, e ela tem um tecido nobre, fino e muito bonito, e o mais caro que tivesse aqui, e elas envolvem essa pessoa com esse tecido caro, refinado, e quando você olha momentaneamente, aquelas feridas estão tapadas, com aquele tecido extremamente fino, não é? Só que aos poucos, a ferida, ela umedece aquele tecido, sim? E ele se torna um trapo de imundícia. Nós somos comparados a esse trapo de imundícia na Bíblia. E era assim que Naamã estava. Então, Naamã, para que ele pudesse fazer o que Deus estava querendo que ele fizesse, ele precisava se desfazer de tudo aquilo, de todo aquele paramento, de toda aquela pompa de general que ele tinha, e ele tinha que se desfazer de toda aquela sua farda, e principalmente, como Naamã, ele só tinha obediência ao seu senhor, ao rei. E Naamã, naquele momento, quando ele obedece ao profeta, ele coloca o profeta na condição de superioridade a Naamã. E naquele momento que ele obedece o que o profeta pede, o Naamã se sujeita. Imaginem as pessoas olhando um general se desfazendo de toda aquela roupa e obedecendo ao profeta. Então veja que ele precisou se renunciar de toda aquela sua pompa para que o milagre pudesse chegar à sua casa, à sua vida. Só que aí eu trago para você refletir. Será que você está disposto a fazer renúncias na sua vida para ser curado? Será que tem coisas na sua vida, lugares que você frequenta, posições que você tem hoje na sociedade, que estão te colocando em uma situação ao qual o milagre não está chegando na sua porta e você precisa se desfazer dessas coisas para que o milagre venha até você? Será que você está disposto a renunciar isso para ser curado? Naamã nos ensina que é possível. O segundo banho que Naamã tomou, nós vamos chamar de fé. E essa menina, quando falou com a mulher, Naamã não hesitou, não pensou duas vezes. A palavra não disse assim, ele consultou a mim, mas será que é mesmo? Tem alguém que tem condições de me curar? Eu imagino que Naamã já tinha tentado todos os médicos da época, todas as pessoas para tentar curar ele, e ele não teve êxito. E simplesmente o fato daquela menina ter falado que tinha alguém em Israel que poderia curá-lo daquela enfermidade, Naamã não hesitou. Direto para o rei e disse, lá tem alguém que está fazendo milagre, e contou assim, foi assim que a jovem contou. E o rei disse, vá lá resolver isso. Então, assim, lá em Romanos 10, 17, tem um texto que é muito precioso, que ele diz assim, a fé, ela vem do ouvir. E naquele momento, Naamã, quando escutou que tinha alguém que poderia fazer um milagre na vida dele, Naamã, apenas por ter ouvido, a fé veio ao seu coração. E naquele momento, ele não hesitou e foi até aquele local. Então, trazendo para a nossa realidade, né? Existem pessoas que estão precisando de um milagre, mas não acreditam quando ouve que Deus curou alguém em algum lugar. Não é assim? Quando diz assim, minha irmã, tenha fé, porque Deus já curou determinada situação, Deus já agiu com providência na vida de uma pessoa, e eu tenho certeza que Deus vai trazer as respostas para o seu coração. Tranquilize, mantenha sua comunhão com Deus. Só que a situação muitas vezes está tão angustiante que eu entendo que muitas vezes a dificuldade, a ansiedade vem aos nossos corações. Mas nós precisamos, através da fé,
exercitar nossa confiança em Deus. Né? Porque lá em Hebreus mesmo vai dizer que a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que o quê? Não se veem. Então, você está disposto a assumir a sua fé, assim como Naamã fez, e olhar e dizer assim, olha, se ela está dizendo que tem gente lá que pode curar, eu vou. Se disseram para mim que estar na presença de Deus é o melhor lugar que eu tenho que estar, é ali que eu vou estar. Se disseram para mim que a palavra de Deus é um livro vivo e que cada vez que eu ler a palavra, eu vou ver que as respostas vão começar a vir ao meu coração, que o Espírito Santo vai começar a fazer morada na minha mente, que a minha vida vai começar a ser diferente, eu vou acreditar nisso. E eu vou ter fé para continuar. E se você ouvir uma palavra de bênção, meu irmão, receba como palavra de Deus para a sua vida. Todas as vezes que a gente receber uma palavra de bênção, receba que essa palavra de bênção é para a sua vida. Então a gente aprende com o exemplo de Naamã a ter fé. O terceiro banho que Naamã toma, eu vou chamá-lo de dedicação. Lá no versículo 5, nós vamos ler. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, que significa 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, que é 72 quilos de ouro, e 10 vestes festivas. Olha que coisa sensacional. Naamã, com a doença que ele tinha e com a posição que ele tinha, e como ele era um homem que tinha posses, eu tenho certeza absoluta, meu pastor, que ele tentou de tudo para ser curado. Ele foi para médico, ele foi para... Pense num plano de saúde bom aí. Ele foi para esse aí. E se não desse certo, ele pagava consulta particular também. Entendeu? Então ele, eu tenho certeza que fez de tudo. Mas quando ele percebeu que existia um milagre, que existia uma mudança de vida, que existia algo muito mais forte do que a própria mente ia conceber, ele não pensou, ele não hesitou em dedicar a sua vida e os seus bens para a obra. Ele, quando soube que ele poderia ser curado, ele disse, poxa, eu vou ser curado, mas também eu vou abençoar quem for me abençoar também. Então eu vou levar 350 quilos de prata, vou levar 72 quilos de ouro, vou levar veste festiva e vou dar. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Lá em 2 Coríntios 9, 7, um texto muito conhecido, que nós precisamos dedicar as nossas vidas, nossos bens, não com tristeza, mas Deus ama quem dá com quê? Com alegria. E a gente pensa simplesmente na parte material. E não é só isso. Deus quer que nós dediquemos as nossas vidas com alegria no Senhor. Deus quer que o seu e o meu talento seja usado para a obra. Ele quer que... Qual é a sua habilidade hoje? Você sabe cuidar de criança? Você sabe fazer uma manutenção elétrica? O que você sabe fazer de bom? Você sabe dar aula de jiu-jitsu? O que você sabe de bom? Deus quer que você use o que você tem de melhor para a obra dele. Deus quer que você tenha fé. Deus quer que você dedique-se na obra. Deus quer que você dedique o seu tempo na obra. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho nem uma semana que estou operado. Eu estou vendo os irmãos aqui, eu reconheço porque estou vendo os vultos. Mas quando o pastor disse assim, preciso de você na missão, eu bati continência e disse, eis-me aqui. Eu fico feliz em estar usando o que Deus me deu para a obra do Senhor. E não tem que ser um pesar. A gente não tem que dizer, poxa, mais uma vez está me chamando para fazer isso de novo, por que fulano não pode ir? Amém. Eu quero que a senhora dirija todos os domingos, todas as quartas, porque pensa. Porque a irmã tem o dom e ela não pode negligenciar, ela tem que se dedicar. E Naamã não hesitou em dar o que ele recebeu. Porque em Mateus 10, 8 vai dizer, de graça recebestes e de graça você dá. E você precisa entender, com esse banho, que você precisa se dedicar à obra de Deus, financeiramente,
e principalmente com as suas ações como cristão. E Deus quer isso de você, requer isso de você. Então a pergunta para você é: você estaria disposto a dedicar o seu melhor para a obra de Deus? Você tem dedicado o seu melhor para a obra de Deus? Você acorda, passa o dia inteiro, você se dedica o seu máximo para a obra de Deus? Seja grato ao Senhor pelas bênçãos que você receber. Você precisa entender isso. Então, terceiro banho, dedicação. O quarto banho, nós vamos chamar de obediência. O que nós vamos aprender com Naamã a respeito de obediência? Vamos para o versículo 10. Vai dizer aqui, olha. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha só. Naamã, general, um homem que era o herói, conhecido como herói, ele teve que obedecer um cara que disse: ó, vá lá no Jordão e tome um banho lá, dê 7 mergulhos, dê 10 frecheiros, 7 frecheiros lá, e só assim você vai ser curado. Naquele primeiro momento, Naamã se revoltou. E nós vimos aqui no texto. Naamã disse: como é que eu vou tomar banho aqui no Jordão se tem lá Abana e Farfar? Não é melhor não? Por que eu vou ter que tomar banho em Maria Farinha se eu tenho Porto de Galinha e Tamandaré? Não é assim? Então, na hora ele se revoltou. Ele ficou: como é que pode uma coisa dessa? Eu pensei aqui que ele ia vir, ele ia me ver no estado que eu estou, na situação que eu estou aqui, ele ia se levantar. Olha só, que general, né? Ele ia se levantar, ia dizer assim: vem cá, você está doente, deixa eu ir aí, vou até você, boto a mão em você e você vai ser curado. Era esse o pensamento de Naamã. E a gente leu no texto, não foi assim? E foi por isso que ele se chateou, porque Eliseu disse assim: ó, fala para ele aí, para ele ir lá no Jordão e dar 7 frecheiros, que ele vai ser curado. E nesse momento, quando ele se revolta, mas os seus servos, né, os seus escudeiros ali, ele diz: mas olha, se ele não tivesse pedido alguma coisa mais maluca, o senhor não ia fazer? Ele só pediu para o senhor dar 7 banhos, dê logo aí, vá a hora, o sol está quente, vamos embora. Aí ele disse: tá bom, vou dar uns 7 mergulhos. E aí ele foi e deu os 7 mergulhos. Então, não adiantaria fazer uma parte do que foi pedido. Ele teve que dar os 7 mergulhos. Ele podia dar 5, ele podia dar 3, o milagre não ia acontecer. Ele teve que dar os 7. Muitas vezes na nossa vida, a gente faz as coisas pela metade. A gente faz as coisas do jeito que tem. Deus diz assim: ó, eu quero que você dirija o culto aqui até 8 horas. E quando der 8 horas, passe a palavra para o pregador. E ele vai até 8h30 pregar. Aí a senhora vai e diz assim: não vou pregar até 8 não, vou até 7h30, se quiser. Quantas vezes a gente recebe um direcionamento de Deus, a gente sabe que Deus está falando com a gente. A gente às vezes quer fingir de mal ouvido, mas a gente sabe que Deus está falando com a gente. Deus está dando a missão: meu filho, faça isso aqui porque eu preciso de você. Eu sei que tem gente até com mais habilidade, mas eu quero você. Eu quero que você faça isso aqui. Aí você vai, até começa, mas não termina. Aí você vai, até faz, mas não faz com dedicação. Aí você até vai, mas acha que Deus não está falando com você, você falta fé no meio do caminho. Não é assim que funciona? Muitas vezes Deus dá a missão para a gente e a gente acaba dizendo assim: eu não vou fazer desse jeito não, eu quero fazer desse meu jeito aqui, porque é assim que eu sempre fiz. Tainha, tu é doceira, tu sabe fazer um bolo de um jeito, aí vem a tua professora e diz para tu fazer de outro jeito. Não vai relutar? Eu sempre fiz desse jeito, todo mundo gosta, é uma receita de família, mas ela disse que eu tenho que botar 2 colheres de açúcar e eu boto 3. A mesma coisa é Deus. Deus está dizendo assim: ó, meu filho, eu quero que você faça desse jeito. Eu não quero, talvez você já teve boas experiências na sua vida, mas dessa forma aqui, o meu sobrenatural vai passar a agir na sua vida. E você vai ter experiências diferentes. Basta
você ter obediência em mim. Basta você entender que você precisa obedecer a mim. Então, como falei aqui, Naamã era um general, ele não recebia a ordem de ninguém. E quando ele obedeceu a Eliseu, ele colocou Eliseu num patamar de superioridade a ele. Isso é obediência. Então, a sua obediência, ela seria indispensável para o cumprimento do milagre. Se ele fosse desobediente, desse só um mergulho, eu me olhei, viu que Eliseu não estava olhando, ele dizia, já deu os 7 mergulhos, e aí? Cadê o milagre? Mas cada mergulho que ele dava, era uma reflexão que ele fazia na vida dele. Cada mergulho que ele dava, ele dizia, essa área aqui, Deus está querendo cuidar de mim. Isso aqui, Deus está cuidando da minha fé. Nesse mergulho aqui agora, Deus está vendo a minha dedicação. Deus está vendo aqui o quanto eu estou precisando melhorar nessa área. E cada mergulho que Naamã dava era uma reflexão diferente que ele fazia. E isso era obediência. Para receber a bênção do Senhor, nós precisamos aprender a obedecer. Obediência não é fazer o que quer, e sim o que lhe é ordenado, sem questionar. A gente tem que parar de ser questionador, a gente tem que parar de questionar a vontade de Deus. A gente tem que parar de tentar querer fazer as coisas da nossa forma. Mas Deus, Ele quer que nós façamos da forma que Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, eu faço mais uma vez uma pergunta para você. Você está disposto a tomar um banho de obediência e aprender com Naamã? Você precisa ser obediente. Obedeça à vontade de Deus completamente e sem questionar. O quinto banho, eu vou chamar de humildade. Com Naamã nós aprendemos humildade. Vamos ler aqui o versículo 11 e 12. Olha o que tem escrito. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abna e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Olha só. Imagine um homem na posição de Naamã, rico como ele era, tirando o seu chapéu, o seu capacete, tirando o seu peitoral, tirando sua espada, se desfazendo de toda a sua pompa, né? E as pessoas olhando, eita, será? Tem um monte de curioso, né? Tem um monte de curioso. Imagina no meio do Rio Jordão, um monte de fofoqueiro, olhando assim, aí, rapaz, será? Acho que vai, acho que não vai. E ele lá, tirando todas as seus adereços, né? Então Naamã, ele aprendeu que nada adiantava todo aquele aparato, porque por dentro ele estava leproso. Às vezes não, quase sempre, nós vestimos uma capa que é muito prejudicial, porque a gente quer esconder das pessoas a nossa lepra, a nossa sujeira, a gente até consegue, mas Deus, Ele enxerga o nosso interior. Deus sabia que Naamã era um general, Deus sabia o poder aqui na terra que ele tinha, mas Deus também conhecia o que tinha dentro de Naamã. Ele sabia que por dentro daquela armadura tinha uma podridão que precisava ser curada. Deus conhecia ele. Então, várias situações da nossa vida, várias situações que vêm ao nosso encontro, elas simplesmente nos servem para nos ensinar, para nos tornar pessoas mais humildes. Muitas situações acontecem na nossa vida, a gente não entende, mas é Deus dizendo assim: filhinho, filhinha, eu estou tratando você para você ser mais humilde. Eu quero que você entenda que aquele que se coloca numa situação de humildade é aquele que vai ser exaltado, mas não vai ser exaltado por homens, vai ser exaltado por mim, porque eu vou colocar você em status de honra, eu vou colocar você em situações em que você não vai precisar ser glorificado por homens, você vai ser glorificado por mim, por eu que sou o Todo-Poderoso. Então, os problemas e as dificuldades, eles são relacionamentos que fazem com que cada momento desse difícil na nossa vida,
se torne como uma ferramenta. Quantas vezes a gente já disse assim, olha, meu filho, não vá por aí não, porque eu já fui e quebrei a cara. Não é assim? Já fui, já quebrei a cara. Eu oriento você a não ir. Então a gente aprende com as experiências e isso tem que nos tornar humildes. Nós temos que aprender a humildade com Naamã e aceitar muitas vezes a humilhação. Sabe, muitas vezes a gente vai ser numa situação em que a gente vai se sentir humilhado, a gente vai se sentir injustiçado, mas a gente vai ser, no momento certo, honrado, mas não é por homens. A gente é honrado por Deus, porque Deus vai se orgulhar do seu testemunho. Deus vai se orgulhar da sua obediência. Então, onde há arrogância, não há espaço para receber milagre de Deus. Quando você tem arrogância, quando você tem prepotência, autossuficiência, acha que você tem todas as respostas do mundo, Deus está dizendo para você, filhinho, aprenda, porque eu sou manso e você tem que aprender com minha mansidão. Você tem que aprender que muitas vezes, aos olhos do homem, você vai ser colocado numa situação de humilhação, mas eu vou te honrar. No momento certo, eu vou te honrar. E a pergunta que eu faço para você, você está disposto a tomar um banho de humildade? Deixe Deus lavar todo o orgulho que existe na sua vida. O 6º banho, nós vamos chamar de compromisso. O 6º banho nós vamos chamar de compromisso. Olha o que tem no versículo 15 e 17. 15 e 17. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E no 17 ele diz, disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Olha só, para um general como Naamã, deixar de servir aos deuses como ele servia, deixar dos rituais que ele participava, aquilo ali era algo muito difícil. Deixar de fazer aquelas coisas que ele fazia ali, aquilo ali era muito difícil para ele. Só que ele sabia o milagre que ele recebeu. Ele sabia a quem ele verdadeiramente tinha que servir. Ele entendeu que quando o milagre chegou à porta dele, ele entendeu, olha, eu até fazia isso aqui, mas agora eu decido não fazer, independente do status que eu tenha, independente do que as pessoas vão achar de mim, independente do que o mundo vai achar de mim, eu entendo que o melhor caminho a seguir é esse aqui, e a partir de hoje eu não vou mais adorar outros deuses. Eu agora vou servir ao Deus de Israel. Foi essa decisão que ele tomou. E o que não falta hoje é pessoas querendo receber bênção, sim ou não? Todo mundo quer um pouquinho, tirar um pedacinho de Deus, né? Todo mundo quer. Amei a ministração de domingo. Amei. O pastor disse, a gente está orando, a gente na maioria das vezes só ora pedindo. Só ora pedindo. Eu lembrei, pastor, de um professor de religião que eu tive na escola. Na hora que o senhor foi usado por Deus ministrando, eu lembrei que o professor Nino, de religião, ele disse assim, a gente toda vez ora, a gente reza pedindo, a gente só faz pedir, pedir, pedir. Vamos hoje só agradecer? Vamos ver se a gente consegue só agradecer. E aí o pastor ainda botou a irmãzinha aqui, olha, minha irmã, sem pedir, viu? Estou olhando. E a irmã só agradecendo, adorando, adorando, adorando. E a gente precisa cultivar o hábito da adoração ao Senhor. A gente precisa dizer ao Senhor, Senhor, está aqui o meu dia hoje, está consagrado ao Senhor. Está aqui, consagrado ao Senhor, toma a frente, faça a sua vontade. Eu consagro o meu dia nas tuas mãos aqui, está consagrado, é seu, tome conta dele. E deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. E no final, Senhor, obrigado. Porque não foi do jeito que eu esperava, foi até melhor. Mas às vezes não é do jeito que a gente espera. E a gente vai dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por eu ter entregado ao Senhor. O Senhor tomou
as decisões que precisavam ser tomadas na minha vida, e eu hoje firmo meu compromisso contigo, de te agradecer por mais um dia e te dizer assim: Senhor, me dá uma noite de paz, um descanso, e que amanhã tu seja mais uma vez o Senhor da minha vida. Que tu seja mais uma vez o Senhor da minha vida, e que eu possa ter a possibilidade de, a cada momento, glorificar ao teu nome com a minha vida. Isso é compromisso. E era isso que Naamã estava falando aqui. Ele disse: por favor, pede para alguém trazer um pouco de areia, para que quando eu estiver lá, eu esteja adorando numa terra santa, numa terra que só o Deus, o Senhor, é o Todo-Poderoso. Então veja o compromisso que Naamã estava assumindo publicamente, que ele queria fazer. Então, o compromisso com Deus deve ser o resultado de uma experiência milagrosa. Você já viu alguém que já alcançou um milagre de Deus, que você diz assim: essa pessoa recebeu um milagre, Deus deu um milagre na vida dela, e você vê ela com falta de comprometimento? Tem não. Uma pessoa que tem experiência de milagre com Deus, ela é uma pessoa comprometida com Deus. Porque quando ela vê o milagre, quando ela sente na pele a transformação, quando ela sente a mão de Deus na sua vida, é muito difícil você não ser comprometido. Quando você olha para uma pessoa e vê aquele compromisso, aquela dedicação com a obra, mesmo na sua simplicidade, mas ela está lá, se dedicando. Está aqui, Senhor, está aqui a minha oferta, está aqui minha vida, está aqui, devagarzinho, do jeito que eu posso fazer, mas eu estou fazendo. Aí olha para um lado, vê gente sem fazer, mas está nem aí, eu vou fazer aqui, porque eu estou comprometido, porque eu sei quem fez um milagre na minha vida. Eu sei quem transformou minha vida, por que eu não vou me comprometer com aquele? Já pensou? Jesus foi capaz de morrer, de dar a sua vida por nós. O mínimo que a gente tinha que fazer da vida da gente por Jesus também. É o mínimo. Será que onde eu estou, eu tenho que, não posso glorificar Deus com a minha vida? Posso, com o meu testemunho. Se a gente está num ambiente que não glorifica o nome de Deus, que a gente não está podendo falar, ou se a gente der uma palavra, acaba... Você vai estar lá em espírito de oração, você vai estar lá com o seu testemunho, você vai estar nas suas ações, nas suas escolhas. Quem é você quando você está sozinho? Qual é o compromisso que você tem com Deus quando você está sozinho? É isso que nós aprendemos com Naamã. Quando a gente tem um milagre, é impossível a gente não ter uma transformação de vida e um compromisso real com Deus. Então hoje, você já fez um compromisso com Deus? Você já experimentou fazer um compromisso com Deus? Com Naamã nós aprendemos acerca do compromisso. Então, comprometa-se com o Senhor e sirva de coração. Não sirva para agradar os homens, não. Não sirva, vou agradar porque o pastor está ali me olhando, então eu vou pregar porque ele está aqui. Se ele não estivesse aqui, eu não ia pregar desse jeito, não. Não. Eu tenho que fazer a obra do Senhor com alegria. Eu tenho que dizer assim: Senhor, estou dando o que há de melhor na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam em mim como é bom estar na presença do Senhor, como é bom viver com o Senhor, aprendendo do Senhor, da sua palavra. É um compromisso. E o sétimo mergulho? O que nós aprendemos com o sétimo mergulho de Naamã? Nós aprendemos sobre perdão e paz. Olha só o que vai ter lá no versículo 18 e 19. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de curvar na casa de Rimom, assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. E aí Eliseu vai e diz assim: meu filho, não se preocupe não, vá em paz. Sabe, sempre que Naamã ia para os rituais, o rei ele precisava se apoiar, né, para se levantar, né? Era um senhor, né? E ele precisava sempre se prostrar, se curvar diante daquele ritual. Aí você percebe um detalhe tão pequeno, tão simples, para uma pessoa que é tão acostumada com rituais, tão simples, ele era acostumado a rituais com os deuses, mas ele se comprometeu de uma forma tão forte com o milagre de Deus. Ele foi tão genuína a transformação dele, que aquele general, que antes se indignou, porque o profeta nem ao menos foi lá falar com ele, aquele general,
que ficou irritado porque mandou ele se tomar banho no Jordão ao invés de tomar nos rios que ele gostaria de ser tomado. Aquele cara prepotente, a transformação que Deus fez na vida dele foi tão absurda que ele se preocupou com um detalhe de dizer assim, olha, por favor, quando eu for aqui, não sou eu que estou me prostrando não, é porque eu tenho que dobrar o joelho. Veja a preocupação que esse homem teve de ter o cuidado de dizer, Senhor, quando eu dobrar o joelho não é para adorar não, é porque eu preciso para levantar esse cara aqui. Então veja a transformação que aquele grande general teve que fazer e se preocupar, né? E o homem ferido e sofredor volta para sua casa com os olhos brilhantes de alegria. Sabe aquele homem que não podia abraçar ninguém porque ele tinha lepra, ele não poderia falar com as pessoas, ele era um homem imundo, né? Que ele não poderia ter contato com as pessoas, ele volta para casa feliz, ele volta para casa alegre porque Deus transformou a vida dele. E é assim quando Deus transforma a nossa vida. Quando nós temos contato com a Escritura, quando conhecemos a verdade, quando somos transformados pelo poder do Espírito Santo, é impossível voltarmos para casa triste. É impossível voltarmos para casa sem a consciência de que Deus é o Senhor da nossa vida, mesmo em momentos de dificuldade. Porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor me transformou. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. E a palavra de Deus, ela promete lá em Provérbios, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha que palavra linda. Provérbios 28:13. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando você confessa, quando você diz assim, Senhor, aqui eu estou falhando com o Senhor, mas me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu sei que eu falhei com o Senhor, eu sei que eu não mereço o que tu fazes na minha vida, mas eu quero alcançar misericórdia. Eu quero transformar a minha vida. Eu quero não cometer mais o que ficou, o passado ficou para trás, eu quero transformar a minha vida. E eu tenho certeza que você vai alcançar misericórdia, porque é promessa. Aquele que confessa, alcança misericórdia. E quem esconde algo, não fica em paz. Já percebeu nisso? Quando a gente está escondendo alguma coisa, que a gente quer esconder até de Deus muitas vezes, mas a gente quebra a cara, né? Porque Deus sabe de tudo. A gente quer esconder algo de alguém, a gente não fica, né, com o coração apertado, a gente fica lá confusa, preocupado. Então, uma pequena contradição faria muita diferença para Naamã. Naamã queria deixar claro para as pessoas que ele se transformou por inteiro. Ele não queria deixar a mínima vírgula quando ele se dobrasse e visse de longe, alguém de longe olhasse para ele ali. Olha, ganhou um milagre, mas está curvando o joelho. Olha, fulano de tal, já ia logo, assim, vale nada. Já está se curvando e está olhando de longe. Não é assim? Não sabe nem o que aconteceu. Aí Naamã disse assim, ó, o mínimo detalhe eu quero dizer para todos, que até nos detalhes Deus me transformou. Então, você tem facilidade de pedir perdão? Você tem facilidade de pedir perdão? Como é difícil pedir perdão, hein, gente? Mas o perdão é libertador. Quando a gente pede perdão, a gente se liberta. A gente destrava as nossas emoções, a gente cuida do nosso interior e daquela pessoa que a gente está pedindo perdão, sabia disso? Quando a gente diz, pô, me perdoa. Eu sei que eu acho que eu posso ter movido alguma coisa aí dentro de você com a minha ação. Me perdoe. Se for genuíno, Deus está trabalhando no seu coração e no coração da vida da pessoa que você está pedindo perdão. Então, peça perdão e receba a paz que você precisa. Deixe Deus lavar você. No versículo 14, para a gente encerrar, a gente vê aqui, ó, que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Não somente a pele de Naamã ficou limpa, mas a vida dele, tudo que ele precisava, foi construído novamente na vida dele. Todas as etapas que precisavam ser curadas, a questão da humildade, da fé, da obediência, da dedicação, do perdão, da paz, tudo que ele precisava foi trazido à vida, à existência de Naamã com aquela situação que ele passou. Deus poderia ter cuidado dele, curado dele instantaneamente, mas essa foi a forma que Deus encontrou
para que Naamã fosse curado não só da lepra, mas emocionalmente de toda a sua vida. Deus está querendo cuidar de você. Deus está querendo tratar você. Mas que você ainda não recebeu o milagre porque você não entendeu que Deus quer que você passe pelo processo. A gente está, às vezes, às portas de receber o milagre de Deus, mas a gente não recebe porque a gente não é obediente, porque a gente não é dedicado, porque a gente não tem humildade para reconhecer que a gente precisa mudar as nossas ações, que a gente não tem a capacidade de perdoar, que a gente não tem a paz. Deus está querendo tratar. Deus está querendo tratar emoções hoje nossas. Deus está querendo tratar individualmente a cada um aqui hoje. Deus trouxe você aqui para isso, para tratar suas emoções. Então, eu quero que você, mesmo que você esteja passando por um momento de cuidado, não é que eu vou chamar de cuidado, momentos de turbulência, são momentos de cuidado, momentos que você vai estar ouvindo a voz do Senhor de uma forma mais atenta, trazendo mais os seus olhares para as Escrituras Sagradas. Então, eu quero que você deixe o Senhor purificar totalmente a sua vida. Não uma partezinha, não. É uma partezinha completa. Uma partezinha completa da sua vida. Deixa Deus trabalhar de uma forma completa na sua vida. Então, que através da palavra de Deus e do exemplo de Naamã, nós possamos meditar nessa noite e trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, que saiamos daqui na certeza de que Deus está cuidando de nós e que nós estamos com o milagre às portas da nossa vida, mas a gente precisa ficar atento se está faltando alguma coisa para ser completa no processo. Amém, igreja? Que Deus abençoe, que Deus esteja com você todos os momentos, que você a cada dia se aproxime mais, que você busque um relacionamento com Deus e que com certeza Ele traga as respostas que você precisa ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?